Fala rapaziada, hoje aí galera, quero mostrar aí pra vocês aí a operação aí, ó. Como vocês podem ver, já tá rolando uma operação. Essa é a segunda do dia, mas eu fiz uma operação de compra também. É a segunda operação de compra, né? Mas eu fiz uma outra compra de madrugada, aqui nessa região aqui do índice Nikkei. E eu vou explicar pra vocês agora o racional dela, né? O que me fez comprar aqui, né? Então, vou subir o time frame aqui agora pro semanal, pra gente ver que o semanal aqui, ó, o preço ele já tá trabalhando acima dessa média de 9 aqui, né? Deixa eu só trocar de conta aqui para não ficar com essas linhas aqui, né? Vou colocar aqui no simulador que vai ficar mais... Ah, não, vai ficar a mesma coisa, então deixa quieto. O preço já tá trabalhando acima dessa média de 9, né? Do semanal. Que seria o único desconforto aqui para mim tá comprando, né? Se ele estivesse trabalhando abaixo. Então, como ele tá trabalhando acima, ele já travou, o preço já travou por cima, né? Essa média do 9 do semanal. Para mim, é mais cabível trabalhar agora na compra no time frame menor e deixar a compra, né? Agora, descendo pro diário, aqui a gente vê também que no diário o preço está trabalhando dentro de um range de entre a 50 e a 72 do diário. Então, geralmente dentro desse range aí, o preço ele tende a ficar trabalhando aí dentro, meio lateralzão, né? Ainda não buscou a 72. Eu acho que na minha visão, nessa outra compra que eu dou aqui agora, que possa ser que vá buscar essa média, mas não sei, né? E agora eu vou explicar na minha primeira compra, né? Jogando por 60 minutos aqui, galera. Aqui a gente tem 60 minutos totalmente alinhado, né? Deixa eu só pegar a ferramenta de desenho. Eita, aqui. Nos 60 minutos, a gente tem aqui as médias dos 60 minutos alinhadas para cima, né? Então, quando o preço chegou nessa região aqui, ó, que a gente vai ver, essa região aqui, ó, eu tava olhando já para compra. Por quê? Porque era uma região, opa, só porque era uma região para mim compradora. A gente vê aqui que o preço ele chegou nessa região de topo, só que ele devolveu de uma forma bem fraca, né? Olha esse candle fraco aqui dos 60 minutos. Então nem perdeu esse candle, né? Então quando ele chegou perto dessa média de 9 aqui, ó, já querendo ancorar, eu já tava olhando para compra. E aí subindo. Opa. E aí vindo pro 15 minutos, o que eu vi aqui, galera? No 15 minutos, eu vi o preço ancorando nas médias aqui, ó. Nesse cara aqui, ó, eu já queria fazer no rompimento dele aqui, ó, eu já queria fazer uma compra. Porém, era 2 e pouco da manhã, não tinha nem acordado ainda. E quando o preço chegou nesse fez esse candle vendedor aqui, ó, e logo anulou com esse cara aqui, ó, comprador, eu fiz uma compra nesse cara aqui, ó. Fiz uma compra nele. Na verdade, foi um pouquinho mais abaixo e deixei meu stop aqui atrás. E tava buscando essa região aqui em cima aqui, ó. Mais ou menos aqui ou aqui, coisa assim. E dado a isso, quando o preço fez esse outro candle aqui, ó, ancorado pela média de 20 do 15 minutos, eu aumentei minha mão aqui quando ele fechou e trouxe todo o meu stop para cá. Por quê? Porque se ele perde esse candle aqui, ó, esse candle comprador, nessa outra barra aqui, ó, para mim não era nem interessante ficar mais segurando essa operação aqui embaixo. Então, se ele me tira aqui, já era para mim, já era o suficiente já. E continuei buscando o mesmo alvo de referência ali, né? Mesmo alvo inicial. Então, dado a isso, segurei a compra, né? Acabou pagando ali 2 para 1 de risco retorno, me deu R$ 1.000. E essa outra compra aqui agora galera, deixa eu só explicar aqui também, ó, que a gente vê essa rejeição no segundo alvo também, né?
Ele chegou, ó, cravou o segundo alvo que estava marcado já faz dias, ó. Cravou esse alvo aqui e devolveu, né? E dado a isso, o preço, um pouco antes de abrir o mercado americano, o preço esticou nessas médias de 200. Então, nessas médias de 200 aqui, por que eu efetuei uma compra aqui, galera? Eu antecipei pelo 2 minutos, tá? Aqui a gente tem o 61 dessa perna, as 200 do 15 minutos. A gente tem pelos 60 minutos a 50. Então, para mim era uma região muito compradora aqui. Era uma região que para mim era cabível de uma compra. Deixa eu aqui. Eita, trem. E para mim era cabível de uma compra. E aí eu desci o time frame, falei, pô, não vou ficar pagando muito caro, né, cara? E quando fechou esse candle gatilho aqui, ó, esse cara aqui, ó, essa falha já aqui em cima, ó, eu fiz uma compra no rompimento dele. Quando esse candle abriu, virou para cima aqui, eu peguei aqui e soltei uma parcial, galera, nessa região aqui, ó, da 72, aqui em cima. Aqui nessa região eu soltei uma parcial por quê? Porque estava perto de notícia. Pode ver que esse candle aqui que devolveu foi candle de notícia. Ele abriu aqui, abriu com gap, fechou gap, foi lá pra cima, né? E podia ser um ponto onde o preço poderia respirar para voltar a cair, né? Se fosse dar continuidade na queda, né? Então o que eu fiz? Eu entrei, soltei parcial, desloquei meu médio para trás do stop aqui, ó. Então essa operação, caso dê tudo errado e o preço volte e me tire aqui no, no, no stop aqui, né? Na verdade no stop gain, né? Eu não perco. Porém, se ele anda, se ele vai pagar meu alvo lá para cima, que eu tô tentando buscar esse topo aqui de novo, porque geralmente quando bate nessas 200 aqui, geralmente é movimento de explosão, então tende a buscar alvos maiores, né, ou regiões de topo, né? Então por isso que eu não quis sair na retração, porque até aqui, ó, o preço ele cravou a retração de 61 aqui, ó. Então eu não quis sair aqui. E não vou sair também no 76. Só saio se ele buscar o topo lá, né? Já dava para mim proteger minha operação nesse último fundo aqui, ó. Porém, eu vou deixar aqui, eu quero deixar esse preço trabalhar, né? Eu sei que ele pode vir retestar de novo as 200 aqui com as 50 dos 60 minutos para voltar, para fazer esse pullback aqui mais profundo para voltar para cima, né? Para ganhar força e subir para cima. Então eu vou segurar. E foram as duas operações, né? Tô com 100% de acerto hoje, porque essa operação, por mais que me tire aqui, ela me tira no stop gain, então não perco. Ela me tira no stop gain. E se desenvolver o preço lá pra cima, a gente fecha aí com R$2.000. Se me tirar aqui, a gente fecha com o mesmo 1.000 e tá tudo certo, né? Fiz meu dia hoje aí. E vamos ver, né? Nos outros, aqui, não fiz nada. Eu tava até olhando para uma compra aqui, ó, no GBP USD pelos 60 minutos aqui, ó, nessa continuidade. Porém é região de topo macro, né? Não vou ficar operando aqui, ó, nessa região, ó, regiões de topo. Então aqui o preço tende a fazer um pullback mais profundo se for para romper, né? Caso o preço trabalhe por cima aqui, ó, um pullback no pós-rompimento realinhando médios e deixar gatilho, eu compro, mas se não, vou ficar de fora, né? O S&P, galera, S&P tem essa região aqui de 76 com alvo aqui para buscar, uma região importante. Tem a 50 do semanal aqui em cima ainda que está marcado aqui, ó, para buscar. Então pode ser que ele também vá. E também, galera, uma das influências que me fez comprar naquela região, dado todo o contexto técnico que tinha lá, é que o S&P também, ele jogou para baixo. Todos aqui, na verdade, quando o S&P jogou lá, acompanhou, né? E quando o S&P jogou para cima aqui, ó, lá também acompanhou, né? Então, até por isso, olhando o contexto do S&P, vendo que essa movimentação aqui, ó, de esse pullback que ele fez aqui, ó, pode ser
que seja uma estrutura para romper esse 76 aqui com alvo e buscar 50 semanal aqui em cima, romper essa região de topo aqui, né? Porque tá num contexto legal, né? Eu tô acreditando nessa visão, acreditando nesse contexto, e se for, beleza, né? O Nasdaq também é o mesmo contexto do S&P, não muda nada, né? GER 40, eu também tava aguardando o GER 40 aqui hoje, se ele chega na 50 aqui, né? Se ele estica naquele mesmo movimento que a S&P deu, se ele estica na 50, eu ia fazer uma compra aqui, que também era as 200 do 15, porém falhou antes aqui o movimento, né? Provavelmente, muito provavelmente travou em alguma região de retração, ó, travou no 61 da perna aqui, ó, regiãozinho aqui, e voltou para cima. XAUSD, o ouro, né? O ouro, galera, o ouro tá zicado aqui, ó. O ouro no meio dessas 260 aqui, ó, não faço nada, galera. Não faço nada, nada, nada. Olha, 260 dentro, geralmente quando o preço tá dentro desse range da 500 do 15 com as 200 do 15 aqui, ó, o preço vira um nhaca, uma lateralidade e é stop que rola para tudo quanto é lado, galera. Então tem que ficar longe, tem que esperar ganhar um alinhamento de média aí. E o Bitcoin é a mesma coisa, galera. Tá numa região de topo acumulando aí, espero que rompa para cima, né? Tá meio que fazendo um triângulo ascendente, sei lá como é que chama, não sou muito fã de figura gráfica, mas está acumulando e está fazendo cada vez os fundos estão ascendentes, ó. Se a gente for ver aqui, ó, os fundos ascendentes, né? Caso o Bitcoin rompa esse 61 aqui também, para mim é importante. Se ele romper esse 61 e trabalhar no pullback no pós-rompimento e deixar gatilho realinhando média, me deixa confortável para comprar. Mas aqui nesse meio aqui, ó, talvez caçar uma compra aqui, ó, nessas regiões de média, regiões de trava aqui, assim, ó, mais interessante, talvez buscar topo, alguma coisinha assim, né, para ter um risco-retorno legal. Mas seguimos com essa nó aí, galera, ó, o JP aí, ó, travou, falei, ó, ele poderia vir buscar, fazer esse pullback mais profundo, né, buscar a região de retração ali, ó, buscar essa região de retração do 61 com a 200 do 15 aqui, ó. Ó, tem pivot point aqui também para acelerar esse movimento para cima. Então, soltei parcial ali e agora é deixar o preço trabalhar, né? Não vou ficar mexendo mais nada aí. Se vier me tirar ali tudo certo, não esquenta a cabeça, e se andar é só alegria, né? E é isso aí, vou deixar esse vídeo por aqui. E voltamos com mais aí, talvez amanhã aí, se a gente estiver operando, se rolar alguma operação aí. Valeu!